atrás de todas as unções? Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Porque você também pode fazer, na verdade, uma transferência de unção, ela vai fazer com que o teu ministério seja ativado, né? Seja ativado. E aí você pode começar a orar, buscar, manter uma vida de santidade e você vai fluir debaixo daquilo. E Deus também pode te dar uma unção de milagres criativos e várias outras unções sem que você receba uma transferência de unção de outros homens. E eu creio, você falando num ponto-chave, até pega essa chave aí, eu gosto de falar isso, eu tenho um treinamento de cura e eu falo isso. E eu sempre incentivo a pessoa a pôr em prática. Porque eu vou lá na igreja sua, te acompanho online, recebo de você a transferência. Mas se eu não colocar em prática, né? Por exemplo, eu quero a unção de cura, de milagre. Eu não vou orar pelos enfermos, Não não vai vou funcionar. sair, não vai funcionar. Não Tenho vai que falar, eu funcionar. vou orar pelos enfermos. E você já liberou uma chave aqui poderosa sobre a compaixão pelos enfermos. E qual seria outra chave? A oração em línguas ajuda nessa transferência. Eu recebi a transferência, a oração em línguas ajuda como essa transferência que eu recebi de outros homens, de qualquer pessoa. A oração em línguas me ajuda por quê nessa transferência? A unção em línguas, ela ativa os dons. Ela faz com que os dons fiquem cada vez mais fortes, né, poderosos, e ao mesmo tempo faz com que você não se perca com essa unção. Que é perigoso? Muito perigoso. Mas perder como? Se desviar? Não se perca, né? Soberba. Costumo sempre dar um exemplo. Por exemplo, eu recebo uma unção de milagres criativos. Eu orava, não conseguia vencer nem o Dorflex para curar dor de cabeça. Agora Deus está me usando para ressuscitar mortos. Né? Eu estou aqui hoje. Amanhã, o Senhor ouve falar, o apóstolo André tá fechando todas as funerárias lá em Carapicuíba. Todas as funerárias estão falidas, porque todos os mortos lá da cidade ele está ressuscitando. Né? Então, se eu não tiver uma vida de oração em línguas para me edificar, para não tratar o meu eu, como que eu vou me sentir? Eu sou o cara agora. Eu sou a quarta trindade. Eu sou o apóstolo. Nem apóstolo Paulo, Pedro ressuscita tão os mortos igual ele ressuscita. Isso começa a mexer com o meu ego. Eu chamar pro podcast e falar, vou ver. Não. Agora não é qualquer podcast. Não é qualquer um. Quantos seguidores o senhor tem aí? Então, sabe? Mas você acha que você conhece alguém que não precisa falar nome, né? Conheço. Que infelizmente Deus começou a usar e se corrompeu, você conhece? Pessoas que a soberba tomou conta. Né? Agora não me toque. É hotel tal, é passagem não sei do que, é pra mim. Sobe. Se você não tiver firmado em Deus e não tiver todo dia se humilhando, se edificando através de uma oração em línguas, sobe para a cabeça. Com certeza sobe. Eu conheço alguns que não são nem tanta coisa assim, mas já tá, ó. Você Entendeu? conhece? Muitos. Porque a unção, ela traz fama. A unção, ela abre portas. A unção, ela te leva onde você jamais chegaria sem ela. Né? E se você não estiver preparado para isso, você se perde. Né? E outra, você precisa estar curado. Você precisa estar com os dons do Espírito ativados dentro de você, porque senão a unção vai funcionar como uma arma não para abençoar, mas para matar as pessoas. Né? E o que tem de homens e mulheres que carregam a unção de Deus,
mas não sabem lidar com essa unção e ao invés de ser bênção na vida das pessoas, são maldição. Né? Pessoas que carregam a unção de Deus e liberam palavras em momentos de raiva, momentos de mágoa, estão com a alma ferida, libera uma palavra, a palavra ao invés de edificar mata, ao invés de ser bênção é maldição. Nós temos, eu conheço, a gente não pode falar nomes, mas tem pessoas aí que liberam palavras aí porque brigaram com o outro, estão magoadas com outra e a pessoa acaba morrendo de câncer, porque carrega a unção. Né? Você vê se você for, por exemplo, você vai para a Bíblia, Elias, na minha opinião, depois de Jesus, era um profeta admirável. Caia fogo, caía. Para de chover, parava. Só que quando perseguiam ele era descontrolado. Ele tacou fogo num monte de soldados lá de Acabe, não foi isso? Foi. Só que ali, muitos soldados de Acabe magoado, com ira, entendeu? Um ponto importante. Na verdade, eu conheci uma pessoa, um testemunho desse, que até no interior de São Paulo, não vou falar o interior, que ela amaldiçoou, era muito usado por Deus, e ela amaldiçoou alguém e a pessoa logo depois teve um câncer. Você acha que é possível um Claro profeta que é. Claro que é. de jogar uma praga, uma maldição e a pessoa ficar doente ou com um setor de ruim? Com certeza, claro. Temos um caso famosíssimo aí no Brasil. Liberou uma palavra, a outra pessoa morreu. É conhecido esse caso? Claro que é. As duas pessoas Eu não lembro. morreram. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né? Porque quando a gente não tem um relacionamento com o Espírito Santo, não tem uma vida de oração em línguas e está sendo tratado, se humilhando todo dia, está com a alma curada, perfeita, sem mágoa, sem raiva, sem ira. Né? É o que nós falamos sobre a compaixão. Ou você tem compaixão, você tem amor e se preocupa com o próximo, ou você tem indiferença, ou pior que isso, tem raiva, ódio. E aí o que você vai liberar? Cura? Não. Bênção? Não. Maldição. Né? Temos o caso de Eliseu, crianças. Né? Ah, careca, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Então, todos nós, né, carregamos a unção, somos falhos também. Tem dia que a gente não tá bem, né? Tem as indiferenças com os outros, mas se a gente não tiver uma vida de relacionamento íntimo com o Espírito Santo, o que eu costumo dizer, apóstolo, se você não tiver um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, é como você dar uma bomba, uma granada na mão de uma criança. É assim que funciona. Uma pessoa que carrega a unção e não tem um relacionamento, não é tratado todo dia com o Espírito Santo. É como dar uma granada na mão de uma criança. Vai dar tragédia. Entendeu? Porque aquilo que você falar, você é um homem de Deus. Vai acontecer. Foi Deus que mandou Elias liberar uma palavra para parar de chover? Foi segundo a palavra dele, não de Deus. Muita gente padeceu. Deus não mandou fulminar os soldados de Acabe. É verdade. Nesses dias, apóstolo André, eu orei. Eu não lembro se foi numa live explicando isso. Pessoas que estavam debaixo de maldição por causa de líderes. Que às vezes a pessoa fala, pastor, eu vou sair da igreja. Aí o próprio pastor, você vai ter isso. Eu conheço um que falou assim, você vai voltar aqui rastejando, vai dar tudo errado. Diz que foi 10 minutos só jogando praga e maldição. E eu fiz uma oração específica quebrando maldições que foi lançado por pastores, apóstolos, bispos, pessoas que estavam em liderança
Então tinha uma autoridade sobre ele Sim, e lançou. E às vezes o que o apóstolo está falando não é nem, pode nem ter liderança, mas como ele tem o poder de Deus, a unção, pode isso sim, afetar a sua vida, mesmo não sendo sim. liderança. Mesmo não sendo Que é, liderança. que é um caso na Bíblia. Josué foi e amaldiçoou Jericó, não é isso? Isso. Aí o que aconteceu? Que ele falou: todos que tentarem reedificar essa cidade serão amaldiçoados. Né? Aí depois nós conhecemos a história lá de Bartimeu, tudo. E aí depois vem quem? Jesus, um profeta maior que Josué, e quebra a maldição. Então, uma palavra liberada por um profeta, por um homem de Deus, com um coração amargurado, que não está tratado, tem um peso muito grande, traz tragédias, né? E aposto também, você falou disso, né? O coração amargurado. E o segredo é a intimidade com o Espírito Santo que eu entendi. Mas é possível também a pessoa carregar tanto de Deus, uma unção tão especial, e depois pensar só em dinheiro, ganância, ele usar aquela unção para ganhar dinheiro, assim, não contra, né? Deus quer abençoar o profeta, eu mesmo quero que Sim. você semeie aqui na obra, mas aí parece que o foco é só o dinheiro. É possível isso acontecer? E como explicar isso? Que ele tem um poder tão grande, tão extraordinário, mas aí ele só vai em alguma igreja que pagar tanto valor, ou ele só vai em tal evento se tiver valor X. É possível isso e por que acontece isso? Claro que é possível. Claro. E é o que eu costumo sempre dizer: unção e presença. Muitos focam só na unção, no poder. Mas se você não tiver um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, você vai se corromper com esse poder que foi te dado, né? E aí você vai usar essa unção em benefício seu. E a unção não é para benefício meu. Deus me dá dons, Deus me dá unção para eu servir. Entendeu? A unção serve para quê? Servir. Eu oro por você por cura. Estou servindo você. Eu oro, entendeu? Então, os dons, a unção é para servir. Por que, que a gente sempre bate no dom da oração em línguas? É o único dom que é a base de todos os outros dons. O senhor já percebeu que muitos menosprezam o dom da oração em línguas? Se eu perguntar para muitos, eu faço às vezes muito essa enquete. Se Deus descer aqui e falar para o senhor, escolhe um dom que o senhor quer. Uns vão falar: eu quero o dom de milagre, eu quero ressuscitar mortes. Eu quero o dom da fé. Eu quero o dom de palavra de conhecimento, né? De profecia. Mas muitos poucos pedem o dom de oração em línguas. Verdade. Só que o dom da oração em línguas é a base para todos os outros dons, como a gente estava ministrando aqui. Se eu tenho o dom de línguas, se eu tenho esse hábito de ter uma vida de oração em línguas, Deus vai me usar, eu vou exercer o meu dom de milagres, vou ressuscitar mortos e aquilo não vai me corromper. Por quê? Não sou eu, é Deus que me usa. Entendeu? Então, muitas pessoas receberam uma transferência de unção. Então, fique atento aí, você que quer receber uma transferência de unção. Vai muito além de você receber. Se você não tiver um foco, essa unção, ao invés de ser bênção na sua vida, vai trazer maldição e vai te matar. Porque a unção sem a presença de Deus, sem um relacionamento com Deus, funciona ao contrário. Ela te espreme. Ela te mata e faz com que outras pessoas ao seu redor pereçam. Então, por que muitas pessoas acabam se vendendo, se corrompendo, vendem a unção? Porque não tem um relacionamento com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que todo dia vai te convencer: olha, você está se achando, se humilha, olha, não é você, sou eu que uso você através da misericórdia, né? Se você se o teu canal aí tá atingindo 200 mil membros, 300 mil membros, não é pela força do teu braço, sou eu que tenho soprado o teu nome. Então muitas pessoas se corrompem com isso porque só tem focado na unção. Qual seria o tempo ideal da oração em línguas? 1 hora, 2?
Jesus disse para os discípulos: vocês não conseguem orar nem uma hora sequer. Então, o que eu costumo bater? Uma hora é questão de sobrevivência. Uma hora adiante, aí, quanto maior for o teu tempo de oração, mais íntimo do Espírito Santo você vai ficar, menos vulnerável aos ataques do diabo você vai ficar, né? Então, o que eu costumo sempre dizer: mais oração, mais poder; menos oração, menos poder. Nada de oração, você tá lascado. E quanto tempo o profeta, o apóstolo fica em Olha, eu oração em tenho orado línguas? por dia, em média, umas 5 horas. 5 horas em línguas? Muito difícil orar da maneira convencional, tá? Eu não oro mais. Muito difícil. Praticamente só Praticamente em línguas. Porque quando você ora em línguas, é como se fosse um mix. Né? em línguas. 5 horas por dia. Nessa média. É como se você pegasse um liquidificador e ali você colocasse teu pedido de libertação, teu pedido de salvação da família, teu pedido pro ministério, entendeu? E ali bate tudo e sobe. Então, e a oração em línguas, você tá no mundo espiritual, quando você tá ará, chorar, cantará, você tá profetizando, você tá fazendo batalha espiritual, você tá intercedendo, tudo ao mesmo tempo. E você tá edificando a si mesmo. Entendeu? Então, a Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, se eu não me engano, versículo 18: orai em espírito em toda circunstância. Seus discípulos que acompanham você, ou lá da igreja, eles oram bastante em línguas também. Eu tenho batido muito nisso, sobre a oração em línguas e sobre começar a praticar os dons, colocar a unção que eles receberam em práticas. Então, os meus pastores, quando vão ministrar, já tem aquela prática. Cadê os enfermos? Os enfermos para frente. E oram. Na sua igreja você chama todo dia, todo culto? Todo culto, não só eu, como minha equipe, quando está ministrando, tem aquele momento para chamar para orar os enfermos. E acontece cura. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Qual é o nível máximo da unção? Existe um nível? Falar se eu alcancei? Não. Ou sempre vai ter algo a mais? Não existe um nível. De acordo com a tua fome, com a tua busca, com a tua sede, não existe um nível. Entendeu? Jesus disse que se nós crermos, nós faremos milagres maiores do que ele fez. E eu creio que até hoje ninguém fez milagres maiores do que ele. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém transformar água em vinho. Eu nunca vi. Fora outros milagres. Então, principalmente nesses últimos dias, nós veremos milagres, manifestação do poder de Deus que nós nunca vimos na Bíblia. O Senhor, nós vamos realizar milagres que Paulo não viu, que Elias não viu, que Eliseu não viu, entendeu? Nós, nesses últimos dias, isso é profético. Mas Deus te mostrou isso? Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias. Entendeu? É triste dizer, mas essa geração desses últimos dias não se contenta e não é tocado só através da palavra. Né? Era para ser, porque a palavra tem poder. Né? Era para a gente sentar no banco da igreja, ouvir o pastor ministrar a palavra e sair dali liberto, curado, batizado em línguas. Mas infelizmente, o que acontece? Nós ouvimos uma palavra poderosa do homem de Deus e aí no final do culto ele chega: o senhor pode orar por mim? Então quer dizer, se anulou, se você não creu em nada do que foi pregado. Né? E hoje, pessoal do mundo, pessoal lá fora, eles conhecem muito mais das escrituras do que a gente que está dentro. E isso não toca mais. Não adianta você ministrar a Bíblia, não adianta você trazer um esboço lindo. O que vai impactar o incrédulo, o ateu, é manifestação de milagres. Né? O que vai tocar no empresário não é uma palavra bonita. É ver a filha dele ser curada de uma doença ao qual ele já foi nos melhores hospitais e ninguém resolveu. E aí você ora por ela e ela é curada.
Entendeu? Então é isso. E nesses últimos dias, nós estamos precisando desse tipo de mover. Né? Milagres nunca visto antes, para que as pessoas creiam que Deus ainda é Deus e só Deus pode fazer aquilo que o dinheiro não pode fazer, que a inteligência, a eloquência não pode fazer. Eu tava pensando, apóstolo, meu canal, graças a Deus, chegou a 52 mil. Ajuda aí a alcançar 100 mil aí, pessoal, compartilhando. Mas, pensando pelo número da... Eu moro em Santo André, tem 700 mil habitantes, mais ou menos. Uhum. Então, não chegou nem 10% da cidade onde eu moro, que seria 70 mil, né? Uhum. 70 mil. Então, ao mesmo tempo parece grande, mas ao mesmo tempo, com pensar na dimensão de cidades, como São Bernardo, que é 1 milhão de pessoas aqui em São Paulo, Campinas, 2 milhões de pessoas, não estou nem falando da capital, que eu não sei nem quanta gente tem na capital. Então, ainda é um grupo pequeno, Sim. pensando nessa dimensão Brasil. Mas já fico agradecido, né, que tem gente de vários lugares do Brasil. Nós fizemos esse evento, teve gente do Rio, Belo Horizonte, Mato Grosso, vários lugares de várias cidades aqui de São Paulo. Foi algo muito extraordinário. Agradeço a vida de todos que apareceram lá. Mas eu sinto isso, tem um grupo faminto, mas existe, acho que a maioria da igreja ainda não prova disso. Aparentemente, não sei se essa visão, você que está viajando o Brasil até mais do que eu, existe um povo que tem fome, que tem sede, que está buscando transferência, mas parece que a maioria da igreja está tranquila, acomodado, não estão buscando isso, não está acontecendo cura e nem está preocupado, não estão buscando para acontecer. Acontece culto atrás de culto, não acontece cura, é algo normal. Você percebe isso, que a maioria do povo evangélico não estão nessa fome, nessa busca de transferência. Ou é o contrário, a maioria está buscando. O que você percebe? Não. Eu acredito que 90% da igreja do Brasil. 90% não está buscando? É muito. Eu acredito que é muito, pelo menos na região que eu tô, que nem eu estava falando com o senhor, pouquíssimos ministérios, igrejas que dão lugar para o Espírito Mas Santo. por que isso? Porque quando você tem uma igreja que se move no profético, quando você tem uma igreja que você deixa o Espírito Santo de Deus agir, você nunca sabe o que vai acontecer. Entendeu? E isso é muito perigoso para os presidentes da igreja que não levam o evangelho a sério. Porque quando o Espírito Santo começa a se mover, pessoas são libertas, né? Só que pode ser que muitas dessas pessoas que são libertas, pode ser até mesmo o próprio pastor da igreja ou alguém da família dele. Eu já acompanhei casos em que nunca se orava por libertação na igreja. É aquela famosa história. O pastor fala para os demônios: não mexe comigo que eu não mexo com você. Fica quietinho no seu canto. Infelizmente tem muita igreja assim. Mas por que isso? Porque ele mesmo tem problema espiritual? Então, e aí o que aconteceu? A própria esposa do pastor foi manifesta e foi liberta. Entendeu? Veio Então, o pregador de fora. E orou por libertação e a própria esposa do pastor foi liberta. E que escandalizou. Há casos de muitos empresários que bancam a igreja, que patrocinam, que sustentam a igreja, mas o empresário tem amante, o empresário é viciado nas drogas, então tem aquele acordo. Não, o cara é o maior empresário da igreja, então deixa ele no pecadinho dele e vamos levando. Só que quando o Espírito Santo que comanda aquela igreja, é uma igreja profética, o líder da igreja não controla a igreja, sim, o Espírito Santo, libertação vai acontecer, seja quem for. Entendeu? Com dinheiro ou sem dinheiro. Com dinheiro ou sem dinheiro, pessoas serão confrontadas.
Gente importante ou importante ou gente não. anônimo. Né? Então, muita gente não quer ir para essa área. Mas se for baseado nessa linha, que eu acredito também então quem está governando muitas igrejas é o homem, não é o Espírito Com de Santo. certeza. Você acha que muitas igrejas... Muitas igrejas, é o homem, é o sistema, pessoas influentes, e aí a gente tem que parar por aqui, senão já era, né? Mas Então, mas é o corte muito igreja que está governando é o homem, não é o Espírito Santo. homem, não é o Espírito Santo. O homem que conduz ela do jeito que ele quer, de um jeito que fique melhor e mais conveniente para ele. Né? Não é o Espírito Santo que conduz a igreja. Né? E aí, o que acontece? Muitas pessoas que querem ter aquela vida dupla, porque hoje é triste dizer, mas ir para a igreja virou moda, né? Aí as pessoas vão para a igreja e faz da igreja um clube, um ponto de encontro, menos um local para eu ser libertado, tratado, curado, liberto. É um ponto de encontro. Porque lá eu vou sentar, o pastor não vai olhar para minha cara e falar assim: arrependa-te porque é chegado o reino de Deus, se converta, largue a amante, você precisa parar de roubar a Deus. Então lá ninguém fala disso. Então eu posso continuar com o meu pecadinho, eu sento lá, aí eu posto na rede social, ó, fui para a igreja, tirei foto. Entendeu? Então, infelizmente, é isso que acontece. Aí, para um outro lado, há muitos pastores que fazem daquilo um comércio, né? E fica essa bagunça, para não dizer um nojo que estão fazendo com o sistema religioso do Brasil. E tem promessa, né? Eu acho que não lembro se eu perguntei isso no primeiro podcast que o apóstolo participou, que tem promessa no Brasil de um grande avivamento, né? Sim. De americanos, pastores, profeta brasileiro e outros americanos, muitos americanos já vi falando isso, outros de outros países também. O que você acha dessa profecia? Vai acontecer esse avivamento? Estamos perto? Estamos longe? Eu acredito muito. Muito. Tem um grupo de generais de Deus do mundo inteiro que eles já oram por isso, por um avivamento. No Brasil? No mundo. Vários generais de Deus no mundo, um deles é o próprio Maldonado, eles têm um grupo e eles oram por avivamento. Há um tempo, assim, Cindy Jacob, aquela profeta, Maldonado e muitos outros generais, eles têm um grupo que eles oram por avivamento. Né? E há um tempo atrás, eles estavam orando por avivamento no geral. Né? E aí cada um fica no seu lugar orando e depois eles se reúnem, trocam mensagens aqui num grupo. Né? E conta-se que eles estavam orando por um avivamento, pedindo a Deus para que Deus mostrasse aonde que iria acontecer o último avivamento, antes do arrebatamento. Né? E eles oravam e dizem que Deus deu um nome para cada um desses generais de Deus que estavam orando separado. E todos anotaram o nome dessa nação num papel. E aí, quando acabou a oração, eles falaram entre si, cada um foi falando o nome que Deus tinha dado para eles, qual era a nação que ia presenciar e viver esse último avivamento. E dizem que todos, quando abriram o papel e começaram a falar o nome que Deus tinha dado para eles, todos falaram o mesmo país, que era o Brasil. Todos? Todos. Até me arrepiei agora. Todos. Né? E tanto esses grandes generais de Deus, eles sabem que será no Brasil. Só ainda não sabem quando. E qual lugar? Assim, vamos dizer, que vai ser no Brasil, mas tem qual região específica? Algumas profecias já antigas dizem que vai começar do sul e vai subir até o norte. Né? Vai subir Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e vai subir. Vai tomar conta do Brasil inteiro. Né? Mas o fato é, todos esses generais de Deus, Deus já falou com eles que será no Brasil. Só não se sabe quando.